Então, muito boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa quarta-feira, dia 10 de junho. Quero aqui dar as boas-vindas aos nossos internautas, aos seguidores da nossa página no Facebook. Nós estamos iniciando uma live muito especial com duas convidadas, mulheres guerreiras, empoderadas, né? Hoje a gente vai falar que vidas negras importam. Nós temos um recado para trazer para a sociedade, um debate entre mulheres feministas, antirracistas, e é com muita alegria que eu quero receber aqui a Suelen Aires Gonçalves, que é pesquisadora da questão racial, da questão de gênero, é militante, né, essa mulher jovem aqui que veio contribuir conosco nesse debate, e também a Vivian Vaz, né, a Mana, uma das manas, né, que é uma digital influencer muito conhecida nossa aqui da cidade, uma liderança popular, comunitária, que faz o debate do empoderamento feminino, né, que traz essa perspectiva das mulheres ocupando os espaços na sociedade, do fortalecimento da nossa autoestima, né, como forma de elevar a nossa consciência e a gente também colocar limites nessa sociedade tão machista, né, que nos viola diariamente. Então, gurias, sejam bem-vindas, e também a todos e todas que estão chegando, boa noite, sejam bem-vindos na nossa live. Vou passar a palavrinha para vocês darem um oi aí de boas-vindas, e aí a gente segue aqui o nosso rito. Suelen, contigo. Então, uma boa noite a todas as minhas companheiras que estão aqui comigo. Agradecer imensamente, Ana Afonso, pelo convite para a gente estar debatendo sobre essas questões, conhecer hoje virtualmente a Vivian Vaz, que a gente já acompanha a tua trajetória, e aí hoje poder estar compartilhando esse espaço para mim é motivo de muita alegria, e saudar também todas as pessoas que estarão hoje conosco compartilhando este momento de discussão sobre um tema tão importante e tão caro para nós, enquanto mulheres negras no Brasil. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Suelen. Vivian, para dar suas boas-vindas. Muito prazer estar aqui. Fiz uma correria para chegar a tempo por causa do trabalho, enfim, mas estou muito feliz em poder participar dessa conversa, desse debate e poder afirmar aí a importância nessa semana, nós como mulheres negras, numa vida toda, de poder combater esse racismo aí que a gente sabe que hoje, cada vez mais, cresce mais, mas a gente tem a nossa força e a nossa união, e essa conversa e esse debate só reafirma mais que juntas somos mais fortes para poder continuar na luta aí. Maravilha. Então, boa noite a todas que estão chegando aí. Gurias, eu, como sempre, eu começo as minhas lives oferecendo um poema para as minhas convidadas, que eu acho que a vida está tão dura e o assunto é tão denso que a gente também pode fazer a luta sem tristeza, né? E eu quero começar dedicando para vocês, se vocês puderem fechar o microfone, aí ele não dá esse chiadinho, quando a gente fala, a gente vai abrindo, tá? Eu quero dedicar para vocês um poema que a nossa assessoria separou aqui da Conceição Evaristo. Ela questionando, né, a representação das identidades negras na literatura nacional, ela expõe os preconceitos que continuam presentes na cultura e no imaginário do povo brasileiro. Através das denúncias das desigualdades, ela chama atenção para a situação vulnerável das mulheres negras, oprimidas simultaneamente pelo racismo e pelo machismo da sociedade. Então, a literatura da Conceição Evaristo é sinônimo de representatividade, já que, através dela, uma mulher negra reflete sobre a sua condição social e as lutas inerentes que trava. E aí o poema diz o seguinte: vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta
no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Então, a Conceição Evaristo, ela fala das gerações, né? De como foi o posicionamento dessa avó negra, como foi a fala da mãe negra, como veio a nossa fala de filha, como vem a fala da nossa filha. Isso mostra uma evolução, no sentido de que conformar-se com a realidade do racismo, do machismo, da escravidão, foi um pensamento de quem achava que não havia alternativa para essa sociedade. Mas hoje, as vozes que estão nas ruas, nos Estados Unidos, no Brasil, lutando contra o racismo, contra o fascismo, denunciando a violência policial, denunciando a negligência do povo negro em meio à pandemia do Covid, são vozes já de filhos que buscam essa liberdade, né? São vozes de uma geração que não vai aceitar em casa, calado, o sofrimento do outro. E aí eu estou aqui diante de duas vozes. Uma voz pesquisadora jovem da academia e uma voz liderança popular que veio da periferia. E que são vozes que têm muito a dizer. Então eu abro assim, fazendo essa provocação, trazendo um misto assim das gerações. Eu imagino que vocês devem pensar na avó, na mãe, e quem sabe não é o momento, Suelen e Vivian, que vocês falem como é essa história, de onde vocês vêm, como foi a voz da avó, da mãe, e como é que vocês chegaram a ser e são essa voz hoje de enfrentamento e de coragem. Vamos lá, Suelen. Que provocação interessante. Eu dei uma mexida aqui. Vamos lá. Faz a gente puxar as nossas memórias, né, dos afetos e também os processos de sofrimento, né, as lembranças de como o racismo nos atinge. Esta fala da Conceição Evaristo, na minha perspectiva, ela tem uma ruptura, mas eu vou explicar logo o porquê. Porque na minha experiência, eu sou fruto do processo genocida na perspectiva da política do branqueamento. Então, a minha mãe, uma mulher negra, ela não foi criada pela sua mãe e não teve condições de criá-la e doou para a sua melhor amiga, que é a minha avó adotiva, a dona Edelvina Silveira Aires, que adotou, então, a minha mãe com alguns dias de vida, e é uma mulher branca, de matriz africana. Então, a minha experiência, né, pensando nesse lapso de pensar as gerações, eu tive um corte, mas esse corte é fruto também de um projeto nacional de rupturas de laços das famílias negras, da não construção de memória, de afeto entre as nossas famílias, ou das não condições de criação para com os seus filhos. E aí a minha mãe ela é adotada por uma família branca, com uma mulher que tinha sua espiritualidade, podemos dizer assim, ligada às matrizes afro, porém ela viveu numa família de brancos. Então, eu sou filha da Maria de Lourdes Pedroso Aires, que carrega o nome de uma mulher branca, e eu não conheço a minha história a partir de qual ponto. Então, a minha história enquanto mulher negra, eu só consigo visualizar a partir da minha mãe, que tem 66 anos. E por parte de pai, eu sou filho de uma relação interracial.
Então, meu pai é um homem branco, de uma família que veio da Argentina, então tem uma relação também com a nossa América Latina aqui. Então, vivi intensamente essas perspectivas do quão perverso também é essa estrutura racista brasileira que nos coloca em vários processos de afetos, mas também de muito sofrimento nessa Constituição. Então, a Constituição, enquanto mulher, é um processo muito doloroso, porque eu não tinha... A minha referência negra é a minha mãe, e é essa mulher negra que me fez ser esta mulher negra. Porém, esses atravessamentos de uma família branca que adota a minha mãe e de uma família branca por parte do meu pai também contribuíram nessa perspectiva desses tensionamentos raciais. Então, o quanto, por exemplo, enquanto mais claro, melhor. O teu cabelo tem que ser assim, tem que ser assado. Então, a minha família, nós somos 3 filhos, na qual eu sou, digamos assim, do meu pai e da minha mãe. O meu irmão, que é mais jovem que eu, é um homem negro de pele mais escura. E tenho a minha irmã, que tem o tom de pele mais claro que o meu, e o cabelo liso. Então, cada um também tem um pouco dos traços de ambos. Então, quando eu vejo essa memória da Conceição, eu penso que o projeto genocida do nosso país, de não memória para com a nossa história, na minha família deu certo, até um certo ponto. Gostaria de que, a partir de agora, né, da minha geração e da geração da minha mãe, que contribuiu muito para a minha formação moral enquanto uma mulher negra, que não é fácil, se estenda às demais gerações. Então, é desse lugar que eu parto, uma família miscigenada, nessa política de branqueamento construída, mas com muito afeto, onde os temas sobre as questões raciais sempre estiveram na mesa, sendo discutidas, sendo enfrentadas conjuntamente, porque os enfrentamentos eram presentes, muito presentes, desde a primeira infância. Eu recordo de sair com meu pai e as pessoas acharem que o meu pai era qualquer pessoa, menos meu pai, por ser um homem branco. Então, minhas memórias são essas, mas, ao mesmo tempo, quanto as relações com os movimentos negros e as referências de mulheres negras contribuíram na minha formação enquanto uma mulher negra que sou hoje, com 33 anos, dediquei uma parte da minha vida aos estudos, porque compreendi lá na minha primeira infância ainda, né, que a educação possibilitaria contribuir para uma sociedade mais justa, né, e mais fraterna. Então, foquei nessa perspectiva de contribuir, de alguma certa forma, no enfrentamento ao racismo, e é o que eu faço no dia de hoje, ocupando alguns espaços na academia, fazendo pesquisas sobre a nossa realidade nacional e buscando também o espaço de sala de aula como um espaço de troca, os meus alunos que se sentem mobilizados a refletir a sua experiência racial também. Então, é a partir daqui que eu gostaria de me apresentar. Obrigada, Ana. Que bacana. Vivian, e essas gerações anteriores, Vivian? Conta pra gente. Nossa, escutando o teu poema, tu sabe que isso eu tenho muito forte, eu e a Mana, sou gêmeas, né, as manas, e essa criação que a mãe nos deu, essa voz, essa autoridade, que hoje, algo que foi sem querer, com essa força dessa voz, de estar sempre podendo falar e colocando as mulheres sempre para cima. Isso eu tenho muito forte em mim, eu e a Mana, da nossa infância. Eu lembro que quando nós estávamos na época do colégio, uma história que nunca vai nos sair da cabeça. Nós estávamos no colégio, na escola, e nós chegávamos em casa. Hoje é bullying, né? Mãe, estavam chamando a gente na escola de nega do saravá, nega micoca, nega gorda, nega isso, nega aquilo. E a mãe, toda a inocência dela, semi-analfabeta, eu sempre relato isso nos meus textos no Facebook. Ela, sem saber o que falar, ela dizia assim: manas, vocês não deem bola, porque para mim vocês são gordas parelha. Até hoje, Ana, eu confesso para vocês que eu não sei o que é gordo parelho, tá? Eu não sei
o que é gordo parelho, mas com todo aquele carinho e aquele amor. Eu entendi que a mãe estava falando para nós: vocês são lindas da forma de como eu coloquei vocês no mundo. E eu quero que vocês se amem e se respeitem, porque eu amo vocês de qualquer forma. Isso nós nunca esquecemos na nossa vida. Hoje, se eu for colocar um questionamento nas redes sociais, quem me conhece sabe que a nossa mãe sempre falou o quê? Vocês são gordas parelhas. Isso eu nunca vou esquecer, essa fala da mãe. E essa voz que ecoa e hoje incomoda tanto algumas pessoas, e eu digo até aquelas pessoas que hoje estão atacando os negros, é essa voz forte que eu trago comigo. Hoje se fala em influenciadora digital influencer, enfim, algo que aconteceu sutilmente. Eu falando das minhas experiências como mulher negra, como mãe na adolescência na qual eu fui, de todas as coisas que nós passamos sobre o preconceito, em ser mulher, em estar nas redes sociais, defendendo e levantando uma bandeira do amor próprio e da autoestima das mulheres, enfrentando, sim, fortemente o que eu vivo sobre a solidão da mulher negra, que hoje é um índice, são Ibope, é número. Eu tento passar para as mulheres e tento com todas as minhas seguidoras para que elas levem isso de uma forma mais branda, mais leve, que elas ocupem algumas fontes, elevem algumas fontes de autoestima para que a gente se mantenha forte com essa voz forte. Eu sempre escutei de alguns amigos meus, Ana, eu até anotei aqui, porque eu digo, eu preciso falar esse relato, de que as mulheres negras... eu nunca vou me relacionar com mulher negra, porque a mulher negra é mais barraqueira, ela é braba, ela grita. E essa voz forte, por um tempo, Ana, eu entendi que nada mais é que uma construção, na verdade, social para desumanizar a nossa voz, para nos silenciar, entendeu? De uma forma como o racismo, que ajuda no processo, na verdade, da manutenção do racismo. Porque todos os sentimentos, todas as pessoas sentem as mesmas coisas, tanto positivo quanto um amor, carinho, são sentimentos que seres humanos é muito normal, tanto quanto negativo, raiva, ódio. Por que somente as mulheres negras são taxadas a sentir esse tipo de coisa? Tu entende? Então, esse tipo de preconceito que até hoje nós, mulheres negras, e eu escuto muito isso no meu ciclo de amigos, falam, não, as mulheres negras são as mais barraqueiras. Eu não vou me relacionar. A mulher branca é mais calma, ela entende tudo que a gente falar tá super de boa. E essa voz forte, esse sentimento que nos coloca de pé, que faz com que a gente grite, não, eu não aceito. Isso, para mim, não serve. Para mim, eu não mereço isso, eu não preciso passar por isso. Faz com que hoje eu trabalhe fortemente o amor próprio, a autoestima de todas as mulheres, inclusive e principalmente as mulheres negras. Perfeito. Olha só, a gente tem muitas pessoas aqui acompanhando, né? Quero dar boa noite a Cedeni, a Tabita, Isolda, o Lipe Santos, enfim, nós temos muitas pessoas aqui, a Maria Fernanda de Jaguarão, a Noemi, a Liliana, a Nani, a Carla de Canoas, a Marieta, o Adriano Pires, né, dando um salve a vocês duas guerreiras, a Nath Afonso, a Maria Isabel, várias professoras aqui, a Alessandra, Jussara, obrigada pela presença, e todo mundo acompanhando essa pauta, né, o Cledenir Paim, né, nem precisa de apresentação, está aqui também dando um alô, né, para a Vivian, a Tati, que tem coordenado as lives da educação, e nós estamos diante de um momento político, né, de muita efervescência. Não é a primeira vez que ocorre isso no mundo,
não é a primeira vez que ocorre nos Estados Unidos. A gente tem lá uma história, né, de um sistema de segregação, né, da população negra, ou seja, os ônibus onde os negros andavam, né, o banco onde o negro sentava, a escola onde o negro estudava, se é que estudava, houve uma política de segregação. Nós temos lideranças lá que são referência de uma história, e poderíamos citar o Malcolm X e o Martin Luther King. E nós aqui no Brasil também não é a primeira vez que estamos vendo a movimentação do povo negro e também do povo não negro que faz a luta antirracista, que é o lugar de onde eu falo, né? Pelo reconhecimento da questão étnica, racial e também pela temática de gênero, porque são as mulheres as mais excluídas, e quando eu falo no lugar de mulher, a gente sofre com o machismo, mas quando se fala da mulher negra, essa carga é ainda muito maior. Eu não tenho como mensurar, é por isso que eu dou voz a quem pode mensurar e que vive na pele a questão de ser mulher e ser negra, né? Para a gente compreender a dimensão dessa reflexão e do quanto isso vai esgotando a possibilidade, muitas vezes, da gente construir uma sociedade plena de liberdade, de democracia. Enquanto há racismo, enquanto há machismo, a gente não vive em plena democracia, né, gurias? Então, hoje a gente está acompanhando, eu queria dialogar com vocês isso. Nós estamos num momento de pandemia, né? O mundo inteiro está enfrentando uma situação que é uma luta pela vida, a defesa da saúde, né, as necessidades de isolamento social. O nosso país está alheio a tudo isso, aos cuidados que a população merece. A classe trabalhadora é a que está sofrendo mais, porque não está conseguindo ter o direito ao isolamento, porque continua sobrecarregada, porque os patrões querem continuar lucrando e aí mandam os funcionários trabalhar. E quem é esse funcionário que pega o busão lotado? Quem é esse funcionário que vai para o chão da fábrica? É o povo pobre e é o povo negro. Então, são os negros que estão morrendo mais. São os negros que estão expostos, né? Era uma negra que cuidava que estava lá naquele apartamento com a sua patroa e que perdeu o filho pela negligência daquela mãe, de uma burguesa, né? Era uma doméstica que foi levar o cão na rua para fazer as necessidades e perdeu o filho. São mães que perdem os filhos. Existe uma política de violência contra a juventude negra já histórica, né? E isso vai criando um ambiente, um recorte social e uma estrutura na sociedade pautada no racismo e pautada no machismo. E aí eu queria que a gente pudesse dialogar sobre esse momento hoje, né? Antes das lutas, antes da reação popular, eu queria que a gente olhasse o contexto da população negra hoje de periferia, né? Aquele povo que está precisando da renda emergencial para poder se manter, aqueles que foram excluídos, como a diarista, a manicure, a pedicure, que não estão conseguindo receber o auxílio emergencial, a grande maioria são negros, né? Então, em meio a uma pandemia, Suelen e Vivian, que a gente vive, né, onde o nosso lema é a defesa da vida, onde nós dependemos do SUS para viver, né? O Brasil, nessa quadra da história, com um governo declaradamente genocida, que ignora as orientações do Ministério da Saúde, um governo que manda o povo trabalhar, um governo que está do lado dos grandes e contra o povo mais pobre, que não ajuda a manter o pobre fazendo isolamento, porque parece que só faz o isolamento a burguesia, que consegue ficar em casa e se cuidar, porque todos nós gostaríamos de estar assim, mas o pobre que precisa viver, a mulher autônoma, que precisa sobreviver, botar comida na mesa, ela não teve o direito de parar. E aí é uma luta diária pela sobrevivência e ninguém quer morrer. Como é que vocês enxergam isso, né, que nos move hoje enquanto contexto brasileiro? E depois disso eu vou querer falar sobre as lutas, né, sobre toda essa voz que está se levantando, que é o resgate, digamos assim, o resgate não, é o retrato, né, do racismo
pela violência policial que ocorreu nos Estados Unidos, pela violência policial que acontece no Brasil, onde se mata primeiro para depois saber se a pessoa era inocente ou era culpada, mas se é negro já se pressupõe que é culpado e que é bandido, né? E como é que a gente lida com isso no meio de uma pandemia onde é o povo negro e pobre o mais excluído? Dei mais uma provocadora enorme aqui, né? Mas é para a gente ir trocando impressões aí sobre o contexto do Covid, a realidade da população negra e essa reação que está acontecendo, né? De não aceitação, né? Desse sistema que não se importa com as vidas. Então, estava pensando muito nisso nesse último período, porque, na minha avaliação, o sistema que nós temos constituído hoje no nosso país, em nível internacional, o sistema capitalista, hoje na sua forma neoliberal, ele necessitou das desigualdades, tanto as raciais quanto as de gênero, as raciais no processo de escravização, né, de corpos que trabalhavam, que estavam no patamar de mercadoria ou de coisa, mas que para alguns acumular riqueza, outros tinham que trabalhar até a morte. Então foi importante, a partir do século XV, a construção do que a gente chama hoje de racismo, seria ter uma hierarquia entre pessoas, e que pessoas teriam direito à humanidade e pessoas não teriam direito à sua humanidade. Então, o racismo é uma base que estrutura o sistema capitalista, assim como as desigualdades de gênero, porque é importante para o sistema se manter firme que nós tenhamos dupla jornada, tripla jornada não remunerada, muitas das vezes, né? E que se a gente mantém o sistema andando e firme e forte. Então, essas duas estruturas que estruturam, essas duas bases que estruturam o sistema como um todo, hoje, no momento de crise do capitalismo, a gente percebe que as injustiças ficam mais nítidas. Porque essas questões que a gente estava conversando aqui, de nós mulheres, trabalhar em casa, trabalhar na rua, cuidar do filho, estudar, essa já é uma realidade do nosso cotidiano que a gente enfrenta. As desigualdades raciais também nós enfrentamos ao longo de um processo histórico, mas na crise do sistema, a gente percebe que fica muito mais nítido, fica na cara de quem quiser ver, que é nós que estamos na linha de frente. Na linha de frente do enfrentamento a uma crise pandêmica, sanitária, de saúde, econômica, porque os países já estavam num processo de declínio econômico, não foi a pandemia que causou, já estávamos num processo de recessão econômica, é só a gente ver os dados de desemprego no mundo, países como, por exemplo, os Estados Unidos, com índices altíssimos de desemprego, e a gente sabe que cara tem o desempregado e a desempregada, é negro, é negra, é latina, é latino, né? São os estrangeiros, então também tem essa perspectiva, e aqui no nosso país também. Então, essa falta de capacidade de proteger o seu povo, a sua nação e o meio ambiente deixa nítidas desigualdades, e aí a gente se percebe neste contexto que as nossas vidas estão na corda bamba, porque é um Estado não preocupado com o bem-estar social, esse Estado neoliberal que quer lucro acima de tudo, lucro acima de todos, e todos somos nós. Então, como que a gente pensa nessa pouca capacidade de proteção com o povo num contexto nosso aqui brasileiro, de, por exemplo, né, puxando algumas questões que a Ana trouxe, né, o SUS, ele é majoritariamente, né, toda a classe trabalhadora utiliza de um sistema público que é jovem, tem menos de 4 décadas, né, eu nasci no início do SUS, então minha geração para cá tem acesso ao sistema universal, coisa que as nossas mães, as nossas avós não tiveram acesso, né? Então, o SUS, majoritariamente, também tem cor, também tem cara, é da classe trabalhadora, é dos negros e negras que são os, como diz a minha mãe, que trabalha no sistema, nós somos SUS dependentes. Se nós não tivermos o sistema único de saúde, nós não temos outra forma de ter um cuidado para com a nossa saúde. Mas também nós estamos mais expostos porque os nossos trabalhos são trabalhos de ponta. Nossos trabalhos são serviços,
na área da saúde, pensando nós mulheres negras, então nós mulheres negras no serviço doméstico, no serviço de uma empresa terceirizada, porque esse é o contexto do nosso país, que flexibilizou ao máximo as leis trabalhistas, aonde nós coloca na informalidade cada dia mais. Então, nessa perspectiva, nós ficamos mais vulneráveis, e é isso que nos deixa numa situação também de pensar alternativas. E aí eu acredito que o que aconteceu nesse último período demonstra isso que nós estávamos falando lá naquele período anterior, que bem a Vivian, acho que fez uma síntese fantástica na fala dela, de como nós somos construídas socialmente. Nós, enquanto mulheres negras, há uma construção histórica de não humanidade dessas mulheres, que num período colonial eram coisas, eram mercadorias a serem vendidas, abusadas sexualmente pelos seus donos, entre aspas, num pós-abolição, colocadas à rua, se vira negão, se vira neguinha, sem perspectiva nenhuma de sobrevivência, ou seja, nós resistimos, Vivian. Mas essa construção desse imaginário social que nós somos violentas, homens e mulheres negras, que nós somos fortes, nós não temos nem o direito de sermos frágeis. E a gente vê também o quanto essa construção de gênero também nos afeta de uma outra forma. Assim, as tinham o direito de zelar pela sua vida, a sua casa, os seus filhos. Enquanto nós, mulheres negras, nunca usufruímos dessa construção de pensar a família como uma construção também. Nossas famílias foram exterminadas. Estava relendo essa semana um poema, e de fato diz muito, sobre os afetos, de como a gente transmite também amor, porque o amor também nos é negado, historicamente. Por exemplo, num contexto de violência colonial, onde estavam agredindo um familiar seu, por exemplo, meu pai estava sendo açoitado, se eu demonstrasse algum sentimento, eu seria a próxima a ser açoitada. Ou a próxima a ser morta, a próxima a ser estuprada. Então, o quanto nos roubaram também a perspectiva de amor, de afeto, e de como a gente foi construindo também essas imagens de controle, que é o que uma pesquisadora norte-americana fala, que é a Patricia Hill Collins. Então, nos capturam nessa ideia que nós somos mulheres fortes, que nós, por si só, podemos viver tranquilamente, e isso não é verdade. Essa questão que a Vivian apresenta sobre a solidão da mulher negra é um processo também de construção desse Estado que não nos quer vivos. Essa é infelizmente, a síntese. O projeto genocida, iniciado no pós-abolição, que o Estado brasileiro fez um projeto de país branco, que a ideia era eliminar os negros, ou mortos ou miscigenados, avançou e avança. As instituições reproduzem essa ideia e essa promessa de branqueamento até os dias de hoje. Então, por isso que a gente passa por inúmeras questões de violação de direitos, porque se vendeu um Brasil branco para fora. Que aqui nós vivíamos uma harmonia racial. Isso nunca existiu. Essa disputa, essa efervescência norte-americana, aqui também existiu. Inúmeras revoltas. Foram séculos de revoltas. Os nossos irmãos, os nossos mais velhos resistiram ao processo de escravidão com muita potência. Diz eu estava lendo poesia, que eu leio poesia para tentar sair um pouco dessa dor. As mulheres negras resistiam à violência sexual abortando. Imagina a violação de você provocar um aborto para não produzir um outro ser que ia ser uma coisa coisificada no mercado de escravos. Então, imagina esse processo de desumanização que nós passamos, historicamente, o quanto nós precisamos combatê-lo todos os dias e o quanto o amor, o afeto, a autoestima é algo essencial, porque o projeto é de extermínio. E ou a gente está próximos dos nossos e buscamos compreender este fenômeno e enfrentá-lo, e com os brancos aliados, né, que estão conosco nessa luta, é que a gente vai poder vencer esse processo, que precisamos mudar as instituições.
Esse é o nosso grande foco. Eu acho que esse foi o recado norte-americano. O racismo, ele estrutura o sistema capitalista. Na minha perspectiva, só vai acabar quando acabar o capitalismo. Porque precisa de corpos negros trabalhando com precariedade, sem direito, ele precisa do nosso trabalho para se manter em pé. Agora, se nós estamos dentro desse sistema, nós vamos ter que mexer no que o mantém vivo. E o que mantém o racismo constantemente vivo é como ele está nas instituições muito bem construída. É na escola, onde a gente não se vê enquanto criança negra. É na família, que é uma outra instituição. É na igreja, é em todos os espaços. Como que a gente vai atacar esse racismo que estrutura a sociedade e que está presente nas instituições, sejam elas quais forem? Então, acho que esse foi o recado que os Estados Unidos apresentou. O Levante foi contra essa estrutura de mais de 5 séculos. E o Levante está colocado em vários espaços. E a pauta central é a mudança estrutural desse racismo, por exemplo, no caso das polícias, depois a gente pode continuar a conversa. Nós estamos enfrentando algo de magnitude estrutural. Racismo e machismo não é pauta secundária, não é na caixinha. Debater gênero, debater raça, é debater a estrutura do sistema, e é por isso que a gente está aqui também conversando com as nossas irmãs. Sabe que ontem eu compartilhei um vídeo da minha amiga modelo Samen, e onde ela se colocava do lado de uma colega dela branca, e as duas falaram de privilégios. Começaram a falar: quem, abaixa o dedo, quem de vocês foi criada com a figura do pai? Baixa o dedo quem nunca foi perseguida numa loja. E assim foram várias as perguntas, até que a menina negra, a Samen, ficou, antes de terminar, na terceira pergunta já, antes de terminar, ela já não tinha mais nenhum dedo levantado. E não poderia ter me espantado, mas, enfim, me espantei com os comentários na postagem da Samen. Comentários tipo: ai, mas meu Deus, que tanto mimimi. Mas ainda, sobre esse assunto, eu sou mulher negra e nunca passei por isso, que triste. O que é triste, Ana, e o que é triste... aqui eu já peguei o foco. Suelen, é a gente não ter mais como. Eu não tenho mais força e nem quero discutir com a pessoa que se nega a saber a história. Com a pessoa hoje que ela ignora o fato de saber quais são, de fato, os privilégios, onde favorece a pessoa branca ou negro. Tu entende? Então, se hoje tu não conhece a história, até uma fala que me chamou a atenção numa entrevista da Djamila Ribeiro na BB News, se eu não me engano, que ela diz: todo mundo sabe que o racismo existe no Brasil, mas ninguém se acha racista. Todo mundo sabe do racismo, mas ninguém se acha racista. O Brasil, hoje, não querendo desmerecer toda a caminhada ao levante que está sendo feito nos Estados Unidos, mas que nós, brasileiros, também, hoje aqui, lógico que a militância e a resistência não é somente uma caminhada, mas sim também a resistência, como os quilombos, que hoje, até hoje, eles tentam e lutam por um pedaço de terra, que essa nossa militância hoje no Brasil, em saber, como a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais mata. Hoje, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. E essa nossa realidade, que nós não podemos ignorar e também não focar somente num país fora ao nosso, e saber que a nossa realidade é essa, que aqui, sim, hoje, os jovens estão morrendo todos os dias. Que a gente possa fazer também algumas formas de resistência, como na educação, fazer com que os professores
insiram mais a leitura de escritores negros na escola, que os pais possam apresentar princesas Disney negras para os seus filhos, que possam colocar isso junto, eu na criação da minha neta, que ela possa ver a beleza da boneca negra Disney, que os empregadores possam questionar por que não empregar mais negros no meu ambiente de trabalho? Por que só tem branco no meu ambiente de trabalho? Esse tipo de questionamento, e assim a gente começa a inserir pessoas que elas possam também fazer um levantamento e refletir sobre a sua opinião do governo no qual ela escolheu. Do partido no qual ela vai escolher defender essa bandeira, que ela possa refletir qual é o projeto que ele vai te inserir nisso. Tu está inserida como negra, tu está inserida no projeto do governo no qual tu escolheu. E hoje fica claro a não escolha, a escolha errada, no governo, no qual ele não me representa, onde as pessoas possam botar a mão na consciência, principalmente os negros, de qual é o nosso lugar hoje no país. Para que a gente faça essa reflexão todos os dias. Porque cansa eu perceber e eu ver as minhas manas negras se questionando o que há de errado comigo, que eu não sou escolhida hoje, eu tenho 39 anos e não tive um relacionamento. Tu entende? E esse tipo de pensamento, esse tipo de levante que aqui no Brasil, que a gente possa apoiar o movimento negro, que a gente possa pensar, bom, eu como negra, vou ajudar a mana negra ali, empreendedora, que ela está comprando no mesmo valor da minha colega, que é branca, eu vou comprar da minha mana negra, que eu possa incentivar. E dessa forma a gente começa a construir e fazer movimentos antirracistas para que a gente se fortaleça, porque a nossa voz é forte. Eu vou colocar aqui. Gente, vocês estão sentindo o nível desse debate aqui, hein? Não é pouca coisa, não é pouca coisa. E o povo aqui dizendo que vocês são maravilhosos, que o debate é imprescindível, falas preciosas, que debate incrível. Boa noite, guerreiras, os depoimentos, as testemunhas aqui dessa luta, né? A necessidade da resistência, o reconhecimento de que nós somos racistas e machistas, aparece aqui nos comentários, a triste realidade, que nós desejamos sejamos antirracistas em todos os espaços, e algumas pessoas falando que se sentem cansadas também, né? Então, acho que a gente precisa sempre ter esperança, né? E a política, ela não é apenas o movimento dos partidos, ela é o movimento das pessoas. Nós somos um pensamento político, e hoje a Vivian coloca muito bem no espaço, no projeto de país que a gente tem hoje, qual é o lugar do negro nesse projeto, né? E aí eu começava a pensar aqui como é que ilustra, né? Qual é a frase, Suelen, daquele rapaz que foi morto pela polícia norte-americana? Eu não consigo respirar. Qual é a frase daquela criança? Cadê minha mãe? Então, e daquele jovem que 70 tiros, eu acho que foram de fuzil, uma operação policial, e o Miguel, mais um, né? E às vezes a gente fica vendo aquele card, já tem aquela menina, né? Daí agora é o Miguel, e Deus recebendo. Só que a gente não pode naturalizar. Mais uma criança que se vai, né? Mais um negro que se vai. E eu acho que essa não naturalização, ela jogou as pessoas, mesmo num momento onde o isolamento é imprescindível, as pessoas foram ocupar as ruas. Ou seja, é um ato de coragem, é um ato de bravura, o que a população negra americana está fazendo há 2 semanas, o que o povo brasileiro está fazendo há 2 domingos, porque até então tinha uma fala dizendo intervenção militar, né?
democracia nada, mas só que não dá mais. É aquela máscara assim de oxigênio que eu não posso respirar. Eu vi uma foto da Suelen. A Suelen estava no domingo. Eu vi ela no Fantástico, na Globo News. E eu me orgulhei muito, porque, gente, a gente precisa aplaudir a população negra e não negra, porque essa não é uma luta apenas dos negros, é uma luta de quem não é racista, é uma luta de quem é antifascista e é uma luta pela democracia. Então, nós temos esse compromisso, essa obrigação, mesmo no momento de uma pandemia, mesmo no momento onde estarmos juntos pode representar um risco à vida, mas estarmos sozinhos dentro da nossa casa é um risco tomar um tiro. Então, eu acho que esse grito de basta veio, né, gurias? E eu fico pegando essas frases e queria dar essa provocada sobre os símbolos. Eu não posso respirar. Essa asfixia toda não é só o joelho da polícia no pescoço do negro. Essa asfixia é isso que a Vivian fala, é a fila pelo emprego, é a fila pela renda, é a luta por uma vaga na creche. Isso também tira o oxigênio de qualquer mãe, mulher, chefe de família negra, pobre nesse país, né? E a gente está aqui falando de uma realidade social, né? De um debate que não é só a questão de raça, é uma questão social, é um debate sobre o capitalismo, né? Porque para o capitalismo nós somos objeto, nós somos mercadoria, né? E ainda o holofote que tem a questão racial e de gênero. Então, trouxe uma última provocação aqui sobre os símbolos dessas violências. A Suelen, eu sei que ela pesquisa, viu, Vivian? A gente pode explorar um pouco isso nela. Ela pesquisa o tema da segurança. E eu acho muito bacana, porque tudo isso para nós é um aprendizado. A gente está aqui para crescer juntas. E quem está ouvindo também veio. Suelen traz para a gente essa pesquisa sobre a segurança, esse olhar do porquê que a segurança tem essa característica militarizada, por que as corporações se protegem, porque toda vez que acontece, o cara do comando vai lá dar entrevista para o jornal e ele diz: nós afastamos o policial, foi aberta uma sindicância, a corregedoria, blá, 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 né? E aí essa corregedoria são os próprios colegas da mesma corporação, e a gente sabe que quem julga a segurança é a própria segurança. É como a Suelen falou, lá nas instituições, eles estão muito bem protegidos entre si. E sempre fica a vítima dizendo: olha, eu só quero justiça, porque a vida do meu filho não tem mais volta. E essa justiça também nunca vem, porque eles são acobertados e são protegidos. Então, o que precisa haver é uma mudança dessa concepção, né? O que é a segurança que a gente tem nos Estados Unidos, que a gente tem no Brasil, e o que é a concepção do que a gente quer, né? Acho que a Suelen pode nos trazer esses elementos. Então, minhas companheiras, bom, a Ana já me conhece há um tempo a mais, eu me criei na ocupação da Nova Santa Marta, lá em Santa Maria, desde os 8 anos de idade. Então, muitas pessoas que estão aqui, inclusive, conhecem desse período. E a violência policial foi sempre algo que sempre me chamou muito a atenção. Eu recordo quando eu era criança, eu tinha 8 anos, eu tinha que sair de casa, da ocupação, com a minha certidão de nascimento. Minha mãe já tinha uma cópia emplasticada. E nós saíamos, porque a ocupação onde eu morei, nos anos 90, foi sitiada pela polícia na perspectiva que ela não tivesse outros ocupantes. Então, nós vivíamos no estado de sítio, literalmente. E nós tínhamos que apresentar documento, dizer aonde íamos, que horário voltaríamos para retornar para nossas casas. Então, a minha experiência com as polícias sempre foi a de tensão, de muito armamento, e eu não compreendia aquele cenário. Quem sabe é isso que me motiva hoje a pesquisar sobre segurança a partir da perspectiva da questão racial e da questão de gênero. Depois eu fico pensando que a gente vai criando síntese sobre a nossa vida também. Qual é as nossas experiências do ponto de vista das instituições policiais? Na minha perspectiva, elas reproduzem o racismo estrutural do nosso país. As instituições como um todo. Mas as polícias têm outros elementos que eu acho que contribuem
nesse processo de busca de um inimigo interno perfeito, que é o negro. Então, se a gente for ver as primeiras leis no pós-abolição, elas não estavam ali ditas capturem homens negros, mas era a lei da vadiagem. As primeiras leis digamos assim, de seletividade da justiça e das polícias. A lei da vadiagem. O que era a lei da vadiagem no contexto que as pessoas estavam num pós-abolição? Era quem estava nas ruas, perambulando, buscando trabalho, buscando dignidade. Que era quem? Era a população negra, que não tinha moradia, que não tinha absolutamente status de cidadão. Então, a lei da vadiagem. Depois a gente vê quando foi perseguida a capoeira também foi criminalizada, da cultura negra. Depois a gente vê a criminalização do samba, que hoje tem a criminalização do funk, ou seja, frutos da cultura popular que são ativadas e como a segurança pública age de uma maneira forte no controle de corpos. Essa é a função, na minha perspectiva, das polícias. Controle de corpos. Só que esse controle é deixando apenas uma grande parcela do seu empenho é para com a população negra. Então, ela reproduz uma síntese perversa que é do genocídio. Primeiro mata, depois tu pergunta o que fez. E aí eu queria trazer um outro elemento também para nossa reflexão, que é o processo da ditadura civil-militar. As polícias ampliaram o seu poder de militarização nesse processo, que não teve justiça, não teve memória, não teve verdade ainda no Brasil. As instituições sem controle público, externo, bem como a Ana apresenta, tem uma corregedoria dos seus iguais. Eles têm justiça militar, justiça para os seus pares, não é a justiça comum como qualquer um de nós. Então, a reprodução do racismo e das inúmeras violações contra os pobres, contra os trabalhadores, contra a população negra, ela é massificada. E aí eu gostaria de trazer um dado para vocês que eu fui buscar de intervenção policial seguida de morte. Nos Estados Unidos, há uma baixíssimo número de mortes provocadas pelo corpo de segurança. O que nós produzimos em um ano aqui de mortes em intervenção policial, eles tiveram em décadas. Eles têm baixíssimo número, porque existe um controle. Lá as polícias são municipais, o que seriam nossas guardas municipais aqui. Então, tem uma jurisdição municipal, que tem um controle municipal, que tem um Estado que também tem, digamos assim, uma atenção às polícias. Então, elas têm um outro sistema de polícia que é diferente do nosso. Eu queria focar um pouco sobre a nossa polícia, que ela também é diferenciada. Nós temos duas polícias, várias polícias, mas duas em especial. O que seria a Brigada Militar aqui, as nossas, né? Que é a brigada aqui, mas é polícia militar e polícia civil. São duas polícias que uma depende da outra para o seu trabalho. Uma de ostensiva, uma na rua, a que tem metas, que precisa ter um número X de abordagem, que no currículo da formação desses profissionais está lá a cara de nós negros como suspeitos, nos materiais didáticos nós não estamos, é real. Porque essa construção desse inimigo interno é internalizada pela corporação. Então, até na didática deles, eles já sabem quem eles vão abordar. Eles vão abordar um homem negro ou uma mulher negra, independente do cenário. Então, nós temos uma cultura dessa organização que ela é extremamente racializada no nosso país. E o que acontece? Essa polícia ostensiva de rua e a polícia investigativa, que é a polícia civil. Em outros países, há uma polícia só, de ciclo único, que é a mesma polícia que faz a ação de ostensiva, de estar na rua, de ser o primeiro contato da segurança com o cidadão, é a mesma polícia que faz a investigação, que é o que a gente chama de ciclo completo da segurança, que é o que nós deveríamos ter aqui, porque aqui nós temos duas polícias, e uma que não dialoga com a outra, duas que têm carreiras diferentes, que eu acho que é um outro ponto bem importante para a gente pensar a valorização do trabalho das polícias. São trabalhos também precarizados e até pouco tempo majoritariamente de homens negros nas corporações, ou seja, homens negros
seguindo ordens para a execução dos seus próprios irmãos. Aqui no Rio Grande do Sul, há poucos anos, mudou o processo de seleção na Brigada Militar. Hoje, eles exigem ensino superior. Quem é que tem ensino superior no Rio Grande do Sul? Majoritariamente os brancos. Então, até pouco tempo atrás, era uma carreira onde existiam muitos negros na busca de uma estabilidade, de um trabalho digno, nessa ideia também de construção de herói, de um homem forte, que também foi construído também no nosso imaginário, em que tem um inimigo a ser abatido. Nós não temos uma polícia que pensa uma segurança na perspectiva cidadã, de que nós proteger a população. A nossa polícia tem um viés de nós precisamos abater o inimigo, e o inimigo é um homem e é o homem negro. Então, como que a gente mexe nessa estrutura? Para mim, é um tema central, na minha perspectiva, eu pretendo dedicar minha vida a essas pesquisas, porque nós temos que mudar essa estrutura. Ela vitima, ela reproduz estereótipos racistas e ela seleciona as pessoas que têm direito à vida e têm direito à morte, porque eles são o braço armado do Estado. Constitucionalmente, eles têm o poder do uso da arma de fogo, que é o que nos vitima, seja na rua, uma abordagem infeliz policial, seja inclusive dentro das nossas casas. Nem dentro de casas os nossos jovens negros têm suas vidas preservadas. Então, é um grande debate, na minha perspectiva. Nós vamos ter que avançar para pensar uma segurança pública com condições de viver em democracia, porque essa polícia não vive em democracia, essa polícia vive um processo de ditadura civil militar ainda, onde tem que abater o inimigo interno, que foi o comunista, hoje é o negro, e vai mudando esse processo, e nós temos que mexer nessa estrutura. Essa ação desse final de semana, eu tive a oportunidade de conhecer a família do Gustavo Lemos, um jovem negro engenheiro eletricista que foi morto numa ação policial aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Marau. Estava ele e a sua equipe em direção ao seu trabalho e foi morto pelas costas, porque são, inclusive, covardes. É isso também. E eu tive a oportunidade de conhecer a família do Gustavo, e nós fizemos uma ação também na segunda-feira de entregar um documento público ao governador, a Casa Civil, exigindo uma agenda dos movimentos sociais negros para com o governo, para a gente debater o tema do racismo institucional nas polícias. Porque é um grande gargalo, né? Nós temos casos escandalosos, eu acho, que eu nem sei que palavra utilizar, mas nós somos um país genocida ao extremo, nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. Isso em outro país não é aceitável. Não é aceitável sonhos interrompidos, pessoas que têm amores, que têm famílias, que são amados, que são tirados dos nossos convívios por uma política genocida que não leva nada a lugar nenhum. A guerra às drogas, que é um outro tema que eu gostaria de puxar aqui, mas já também quero passar a palavra, que foi uma política muito bem implementada nos Estados Unidos, e que a gente copia aqui, a gente tem as ideias de copia, né? A política de guerra às drogas também é uma política que a gente até ficou de vislumbrado lá em 2005 em fazer uma lei antidrogas. Foi muito importante, sim, mas a gente não colocou na lei a quantidade de droga, por exemplo, que a pessoa poderia ser considerada traficante, considerado usuário. O que aconteceu de lá para cá? Um boom do sistema carcerário, que de 100 mil pessoas em cárcere, hoje nós temos mais de 700 mil pessoas em situação de cárcere. Nós somos o terceiro país que mais aprisiona pessoas. E nós não prendemos homicidas, não prendemos feminicidas, que é o que eu pesquiso feminicídio. Feminicida hoje, comete o feminicídio hoje, e tem a certeza da impunidade, que o machismo e a estrutura da justiça colaboram nessa perspectiva. Nós prendemos o varejo. A gente pega o menino que está com o beck na ponta, na esquina, porque é isso que a polícia quer. A polícia precisa também mostrar trabalho. Ela tem metas a cumprir, e é mais fácil prender um menino na esquina do que ter uma investigação para desmontar uma quadrilha ou para desmontar uma milícia, no caso, hoje, no nosso país. Então, é um grande debate, as polícias deveríamos ter uma atenção maior para pensar polícias para viver em democracia. A polícia que a gente tem hoje, ela não está preparada para viver em democracia e respeitar o direito constitucional à vida. Infelizmente, minhas companheiras.
Vivian. Olha, a gente já está com 1 hora de live. Meu Deus. Tu vê como o tema desenrola, né? Me passa um filme aqui na minha cabeça, lembrando do vô falando para os meus primos: ninguém sai de casa sem os documentos. E enquanto eles se encontravam na rua com os vizinhos, com os amigos brancos, que ninguém saía com o documento, eles não saíam naquela noite se não saíssem com documentos. Por quê? Porque já sabendo que eles iam ser abordados. Eles iam separados. Agora, há pouco tempo, teve o caso lá no Alphaville, num prédio lá, se eu não me engano, onde a polícia abordou. O cara simplesmente ele humilhou aquele policial. E se fosse na favela, e se fosse na periferia, não teria voz, ele entraria e nós teríamos de novo e mais um homicídio. Então, a polícia, a despreparação, de fato, Suelen, parabéns pela tua fala, de fato, a despreparação da polícia hoje no Brasil é algo tremendo. A expressão hoje muito clara da fala daquele homem negro, perdendo a respiração, eu não consigo respirar, ela resume o sentimento de toda a população perante o despreparo de toda essa polícia. Hoje me passa um filme também na cabeça sobre o que as pessoas, quando vão mexer nisso, quando vão mais a fundo nisso, elas não conseguem ir além quando começa a se investigar o caso da polícia no Brasil, assim como nós temos a lembrança da Marielle. É interrompido, não se vai adiante porque não se tem tempo. E hoje o fato, eu não consigo, hoje a fala e o que vem na lembrança, não consigo respirar, é o sentimento de que a gente tem medo, que nós estamos cansados, e a despreparação hoje, o feminicídio. Esses dias eu trabalho muito, muitas mulheres me chamam no privado e alguns relatos. Importante esse teu trabalho. Fala para o pessoal desse trabalho que tu faz com as mulheres. E quando esses dias eu tive que passar para uma profissional, pedir para que ela procurasse uma profissional, uma psicóloga, uma que me procurou e disse: Vivian, tu colocaste um vídeo no teu Instagram e um vídeo no teu Facebook que por um segundo eu achei que tu estava passando por aquilo. Tu fez um vídeo toda machucada, dizendo que ele fez por engano, hoje, sem querer, ele me machucou, mas nem foi tão forte assim, é que a minha pele, que é um pouco sensível, e ela me chamou dizendo: eu vivo isso, Vivian, e eu tenho vergonha de denunciar. Eu já fui uma vez e me questionaram dentro da delegacia: tem certeza que tu quer fazer essa denúncia? Tu tem certeza? Amanhã ou depois vocês estão bem, de volta, amanhã ou depois está tudo certo e vai passar. Ela me relatou que ela saiu de lá com vergonha. Ela saiu de lá humilhada. E hoje, nessa quarentena, em meio a toda essa pandemia, é muito triste a gente perceber que o feminicídio aumentou, que a violência doméstica, hoje, ela tem crescido. Então, esse trabalho que a mulher, que a Suelen relatou do feminicídio, das mulheres se colocarem forte perante toda essa negligência da polícia hoje brasileira, faz com que a minha voz não se cale, que eu possa falar de força, que eu possa falar de resistência, que eu possa falar que a gente não se cale, que a gente coloque a voz no trombone, que a gente possa fazer tudo o que for possível para que a gente possa se defender de toda essa desestrutura, de todo esse despreparo de hoje da nossa polícia brasileira.
Bom, gente, nós estamos a 1h15 aqui, eu já perdi o controle dos recados, mas a mulherada aqui toda falando do quanto vocês contribuem nessa noite, trazendo esse debate, né? O quanto foi importante a gente parar aqui para sentar e conversar, né, sobre a questão racial, sobre o machismo, né, sobre essa consigna nossa que é vidas negras importam, né? Todas as vidas importam nesse momento, a vida da classe trabalhadora que está sofrendo demais, mas a temática da vida negra é uma temática que precisa ser colocada, né? Porque não é natural esse extermínio que a Suelen falava, de quantos mortos por ano, Suelen? 60 mil? 60 mil mortos por ano. Então... E desses 60 mil, 70% são de negros e negras. 70% desse montante. E a grande parcela é de homens. É isso, não dá para aceitar, né, gente? E eu acho que a construção da luta social que a gente faz no dia a dia, ela faz muita diferença quando a gente une as forças, une as vozes e a gente tem objetivos que nos unificam, né? Então, hoje, a luta contra o fascismo, que é um modelo de sociedade que não aceita o diferente, né? É um modelo que impera de um pensamento autoritário, violento, do ódio. A gente está vivendo isso, né? A luta antirracista, que não é apenas da população negra, mas que deve ser de todas nós que temos esse olhar sobre uma sociedade pautada na igualdade, na liberdade, né? E acabar com a desigualdade social significa acabar com o racismo, acabar com o machismo, porque a gente sabe que as estruturas nos colocaram numa condição de desigualdade, né? E a gente está rompendo isso, ocupando os espaços de fala, ocupando o espaço da política, da sociedade civil, dando voz, dando visibilidade para essas pautas, para essas causas, né? Então, a noite de hoje, ela foi, assim, extraordinária, esse convívio com vocês duas, trazendo esse sentimento, né, do olhar de quem... desde a periferia, na criação, né, naquela geração que a gente falava do início do poema, daquela avó, né, dos navios negreiros, daquela mãe que dizia não sai sem documento, já sabendo que o filho sai para se divertir, mas ele vai passar por uma abordagem, e de hoje vocês, né, outras gerações e também das filhas, porque há uma juventude negra que não tem a perspectiva de vida longa. Há uma juventude negra que acha que agora ou amanhã tudo pode acabar, né? Então, é como a Suelen falou, são sonhos interrompidos, são caminhadas interrompidas, pessoas que têm uma vida pela frente, né? Que têm direito à construção social, política, cultural, que têm direito ao bem viver, têm direito ao amor, né? E que tem também muitas vezes, já um rótulo de que é inferior, né? Por isso que o tema da autoestima, embora muitas pessoas possam considerar que seja uma futilidade, não é, não. A temática da autoestima é o reconhecimento meu que vem de dentro de mim, dos meus valores, né? De quem eu sou, de como eu sou e aonde eu posso chegar. Né? E a autoestima do negro, ela não pode ser minimizada, diminuída, porque ao olhar para a cor da pele do nosso irmão, da nossa companheira, do nosso companheiro, ele já acha que pela sua pele ser negra, ele está em desigualdade e a vida dele vai se estruturar de outra forma. Então, eu acho brilhante, Vivian, quero assim, ó, te abraçar, te parabenizar pelo trabalho que tu faz, eu te acompanho, tu nem sabe o quanto. Eu entro de vez em quando ali nos teus canais, né? Eu sei que tu é uma ativista e a tua voz, ela dá luz para muita gente. Tu consegue falar para as mulheres que isso não é natural, que aceitar aquela violência psicológica, aquele rebaixamento, aquela humilhação, aquilo não é natural.
e a gente precisa, e tu fala muito dos relacionamentos abusivos, e a gente tem que falar o que é ser amada e o que é amor, né, gente? Porque a nossa sociedade muitas vezes está reproduzindo aquela coisa que parece que não se sabe mais amar e nem se sabe o que é ser amado de verdade, né? E não é questão de corpo, não é questão de estética, é uma questão de valores. E a Vivian fala isso, Suelen. Siga ela no Instagram, acompanhe essa mulher. Ela bota a mulherada para cima e ela orienta, e ela é meio psicóloga, ela tá ali botando para cima. E eu quero, Suelen, te cumprimentar, porque tu é uma jovem que saiu de uma ocupação, né? Tu é uma jovem negra de família pobre, que foi para a universidade, sim, né? Que teve o direito, graças às políticas que o governo construiu, e vamos sim falar de Lula, e vamos falar de Dilma, porque eles fizeram um Brasil onde a população negra tinha direito de ser doutor, médico, engenheiro, sociólogo. E é por isso que hoje a Suelen está aí com um canudo na mão, pós-graduada, cientista, está lá entrando na universidade, porque muitos que governaram esse país queriam o negro lá ainda na escravidão e jamais tendo conhecimento, porque conhecimento liberta. Então, hoje tu é uma professora e tu é uma militante, e eu te cumprimento muito pela tua juventude e pelo quanto tu tá fazendo dessa ferramenta que a política de governo nos proporcionou, tu tá fazendo disso uma arma, né? A boa arma, né, gente? Porque a gente foi votar com um livro na mão, né? A gente queria essa arma para o povo brasileiro evoluir, mas infelizmente nós não fomos uma maioria. E hoje nós todos estamos pagando, né, por escolhas de um projeto fascista e que está levando todas nós à morte, se não real, mas simbólica. Se não real, simbólica. Porque mesmo nós que estamos vivas, simbolicamente nós não somos nada diante do machismo e do racismo que está internalizado nesse projeto de país. Então, minha gratidão, que as deusas iluminem vocês muito, minha gratidão a cada um que acompanhou essa live hoje, né, pela riqueza de vocês, da história de cada uma. Eu apenas fui aqui hoje uma ferramenta, né, para botar, elevar o patamar e trazer para a visibilidade tantas mulheres, tantas pessoas negras que têm esse empoderamento e que às vezes a sociedade não enxerga e não quer reconhecer. Então, vocês se sintam reconhecidas, enxergadas e amadas, né, por aqueles que passaram aqui, porque depois vocês leiam que os elogios que estão correndo aqui são, assim, de muita consideração por tudo que vocês trouxeram nessa noite. Muito obrigada. Não sei se vocês querem rapidinho dar um tchau, se despedir, porque eu também, né, com essa emoção toda aqui, mas eu, de minha parte, agradeço muito e abro o microfone aí para aquele abraço de vocês final. Então, minhas queridas, meus queridos que estão nos assistindo também, eu acho que quero deixar um último recado para a gente pensar um processo de que sociedade que nós queremos para o futuro, né? Nesse processo de esperança num futuro onde a gente possa viver e possa viver com dignidade. O momento agora é um momento de muitas incertezas, é um momento de muitas dores, a gente mal consegue elaborar os lutos e a gente passa por um outro processo de sofrimento. Mas eu estava lendo um poema também esses dias, contando a história, que é um livro importantíssimo, tinha que estar em todas as escolas, se chama Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, uma mulher negra, que ela está no processo de tráfico humano, né? Saindo de África em direção ao nosso país. E ali ela fala que, na realidade, outros também falam, pesquisadores, né, que o Oceano Atlântico nada mais é que um grande cemitério ao céu aberto de corpos negros que ali não concluíram a travessia, né, não concluíram a travessia para poder aqui ser escravizados. E quantos aqui tombaram? Então, nós somos resistência. Nós não temos direito, eu me sinto nesse patamar, eu não tenho direito de me silenciar diante de uma injustiça que nós carregamos no nosso DNA, não sei aonde, na alma, na ancestralidade, a gente carrega esse espírito guerreiro de homens e mulheres que lutaram bravamente
para construir esse país e para construir as nossas vidas com dignidade, que é tão atacada em várias formas, mas nós precisamos seguir firmes, ter esperança num futuro melhor, que as próximas gerações possam usufruir da nossa luta de hoje, porque nós estamos usufruindo da luta de outros que passaram antes de nós. E a Ana falou sobre uma questão que para mim é muito importante. Eu sou filha das ações afirmativas de cotas raciais na UFSM no ano de 2009. Quem sabe eu sou parte da primeira geração de doutores que concluíram o processo de formação, de graduação, mestrado e doutorado. Esse projeto eles não querem que exista, porque é isso, é inversão, é inverter a lógica. Nós precisamos resistir para que todos possamos inverter as lógicas em qualquer ambiente, seja acadêmico, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida, em qualquer espaço. Nós estamos aqui para inverter a lógica, precisamos nos manter firmes. Eu sei que o momento exige esperança, às vezes a gente está cansada, compreendo perfeitamente o que várias companheiras aqui apresentaram de um cansaço, mas todo dia eu levanto e eu penso que eu tenho que estar mais um dia à disposição na construção de uma sociedade livre de racismo e livre de machismo. E é por isso que a gente se levanta, é por isso que a gente continua respirando num ambiente onde o racismo está no ar. Como bem esses dias a SMED aí de São Leopoldo fez uma live, né, falando sobre o racismo está no ar. De fato, ele sempre está. Nós resistimos porque somos guerreiros e guerreiras e certamente continuaremos este legado pelas próximas gerações que virão depois de nós. Obrigada, Ana. Muito obrigada, Vivian. Vamos ouvi-las. Muito, muito, muito obrigado, fazendo um adendo na fala da Suelen, que nós seguimos resistindo. Esses dias eu vendo um vídeo de um professor falando para os alunos, dizendo que o cemitério era o lugar mais rico que tinha no mundo, porque lá no cemitério tinham médicos que nunca foram médicos, músicos que nunca foram músicos, alguns doutores que nunca foram doutores. Então, enquanto há vida, há esperança. Que nós possamos gozar de saúde e agradecer todos os dias pela manhã o fato de estarmos vivos, o fato de hoje nós podemos estar aqui em casa, cada uma na sua casa, com saúde em meio a toda essa pandemia. Que nós possamos agradecer a formação da Suelen, agradecer a oportunidade de eu poder salvar tantas mulheres de depressão, agradecer a oportunidade da Ana ter juntado essas vozes fortes hoje para falar sobre isso, agradecer o fato de saber que hoje várias mulheres negras, brancas, enfim, estão se reinventando em meio a todo esse desemprego e esse caos, que a gente possa se reinventar todos os dias, que a gente possa ter a certeza de que juntas nós conseguimos muito e muito mais, que nós possamos também entender que mesmo sendo médicas, sendo professoras, juízas, ainda assim nós sempre seremos mulheres negras. Que isso fique bem claro, que isso fique forte, para que a gente continue essa luta. Peço para que todas as mulheres que me sigam, as mulheres que estão escutando, assistam o documentário da Michelle Obama na Netflix. Gente, maravilhoso. Ali, pode ser modéstia minha, mas eu me senti uma Michelle Obama. Eu nem quero que homem nenhum diga que me ama, que ele olhe para minha cara e diga assim, ó, minha Michelle Obama. Assim eu já vou me sentir representada e amada. Que todas nós sabemos e possamos entender a importância e a força que nós temos hoje no mundo. Mulheres sempre juntas, firmes e fortes. Que bom. Obrigada, gente. Obrigada aqui, o pessoal. Eu vi que algumas mães, a Nathalie, né, que eu quero agradecer muito, que eu acompanho as lives dela, e alguém aqui dizendo, gratidão, amiga Nath, por me trazer para essa preciosidade de live. Parabéns. O autismo nas pontas dos pés. É que a gente tem um grupo de mães de autistas organizadas também, são outras guerreiras, né, que lidam com a questão da diversidade, da inclusão em tempos de pandemia, e eu gostaria de agradecer esse setor que se fez presente hoje na nossa live, a Márcia Fernandes, né, falando
dos atos que vão acontecer aqui. Nós temos caminhada dia 13 e dia 20, né, pedindo que a gente divulgue. Sim, nós vamos estar mobilizando, vamos estar participando, enfim, né? Temos que agradecer nossos antepassados que iniciaram essa luta e que hoje temos novas gerações aqui de mulheres de luta, né, que fazem essa história não parar. Então, a maioria aqui dizendo que vocês inspiraram, né, que nós inspiramos tantas outras a continuar esse exemplo de perseverança. Então é isso, gente, muito obrigada. Recebam o meu abraço virtual caloroso, muito axé, muita luz na nossa jornada, juntas somos fortes. Boa noite, muito obrigada. Tchau, querida, obrigada, eu que agradeço. Beijo. Beijo, amada, te amo.